Você não fica frustrado quando você recicla seu lixo, leva sua ecobag no mercado e olha ao redor e quase ninguém está fazendo isso? Isso são pensamentos que passam longe na cabeça de muita gente? Você não fica com a sensação que esses pequenos atos não trazem resultado? Mas hoje a gente vai ver que isso é na verdade um grande mito, que essas pequenas ações, elas importam sim, não só para o ambiente em que você está, mas impactam a sua energia e os seus resultados aqui. E se você ainda não me conhece, eu sou Manuela Telescuri e esse aqui é o Wake Up Drops, onde eu trago pequenas pílulas para o seu despertar. Wake Up Drops. Então aproveita, já se inscreve no canal e me siga também no Instagram, onde eu coloco outros conteúdos por lá. E hoje nós vamos discutir aqui a união entre sustentabilidade e espiritualidade. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu trouxe aqui essas maravilhosas que têm um trabalho incrível de conscientização. Estou muito honrada com a presença delas, as Verdes Marias! Meninas, muito bem-vindas! Estou muito feliz de ter vocês aqui. E bora bater esse papo? Nossa, bora! A gente tá muito feliz de estar aqui também. Super feliz. Meninas, então eu queria que vocês se apresentassem e começassem contando como que começou esse projeto de vocês, que agora já tá assim, não é mais um bebê, né? Já tá grande já. Já tá por aí já. É isso aí. Bom, eu sou a Mariana, sou a irmã mais velha das 3 irmãs, tá faltando a Carol aqui. Eu sou comunicadora, trabalho com comunicação a vida inteira. A Clara faz a piadinha que eu nasci querendo compensar o carbono do meu parto, porque eu também trabalho com sustentabilidade, gosto de sustentabilidade desde muito pequenininha. E então eu vim trabalhando na área social, não diretamente na área ambiental por um tempão. E as 3 são muito amigas, então acho que o Verdes Marias surgiu muito dessa junção das 3 gostarem de estar sempre juntas. Aí a gente tem a Carol, que a Mariana falou, ela é arquiteta e fotógrafa. E eu sou a Clara, eu sou a irmã mais nova, eu sou jornalista. Eu trabalhei muitos anos em emissoras de TV, na Globo, eu era editora de texto, né? E aí eu aprendi a editar, aprendi a construir matérias e tudo lá, né, na TV. E aí, bom, aí essa fundação do Verdes Marias, né, como que a gente começou, eu gosto de contar essa história, porque a Mariana, como ela falou, ela sempre se importou com sustentabilidade, com reciclagem. Lá atrás, quando a gente morava as 3 juntas com meus pais, ela falava, tem que passar uma aguinha no potinho de iogurte pra reciclar. Eu falava, que saco, já tô reciclando, né, tem que, sabe? Mas, e aí a Mariana, ela tava com essa ideia na cabeça, assim, de criar um canal, uma plataforma, algum lugar que ela pudesse falar sobre sustentabilidade, porque as pessoas vinham muito perguntar pra ela, né? Dicas, né? Essa coisa de... A gente brincava até que é tipo free hugs. Como é que eu tenho uma vida com mais propósito? Como que eu reciclo? Como que eu mudo o mundo? Sabe? Coisas desse tipo. Perguntas bem simples. Como mudar o mundo? Mas a Mariana sempre, pegava uma hora do tempo dela e ia lá, tomava um café com a pessoa e, ela falava, não dá mais pra eu ficar marcando um café com Deus e o mundo. Eu preciso... Caramba, Mara, eu não sabia disso, gente. Já começou vocação natural. Nossa, mas isso muitas vezes, infinitas vezes. E aí ela tava com essa ideia de ter esse lugar que ela pudesse concentrar, né, essas respostas e aprendendo também, né, junto. E a Carol, enquanto ela tava germinando essa ideia, a Carol foi viajar, fez uma viagem que foi muito impactante pra ela e ligou pra Mariana. E a Carol é muito intensa, né, ela é do signo de Câncer. É muita emoção. Com Câncer. Sempre chorando. Ligou pra Mariana chorando e falou, Mariana, eu preciso mudar minha vida, eu quero ter propósito, como que eu faço pra, né, começar a ajudar o mundo também, né, eu quero fazer um pouco disso que você já faz. Aí a Mariana falou, bom, ótimo que você tá com essa... Porque ela já falou assim, já quero raspar o cabelo, trocar de namorado, mudar de país. Largar tudo, e morar numa comunidade na Índia. Não, aí a Mariana falou, não, calma, que bom que você tá com esse comichão, com essa coisa aí, vamos juntas. Eu tô com essa ideia de começar uma plataforma de respostas e a gente pode ir juntas, né? Você vai me interromper. E ainda falei pra ela, você tem essa coisa de que você é muito boa fotógrafa, você tem uma noção de estética que eu não tenho. E aí a gente não sabe exatamente
o quanto que as coisas estavam alinhadas, mas assim, em 24 horas a gente já era Verdes Marias, a gente já tinha site, e aí a gente, no primeiro dia, assim, que a gente tava desenhando as coisas, a gente falou, nossa, mas somos 3, vamos botar a Clara, mas a Clara não tem nada a ver com sustentabilidade, como é que a gente vai trazer ela, né? Não, e foi muito louco mesmo, porque eu realmente nunca tive olhar nenhum pra nada de sustentabilidade, assim, eu era a consumista que... Convicta. Eu cheguei, a Mariana adora esse símbolo, assim, que o meu guarda-roupa chegou a arrebentar, Ara, de tanta roupa que tava presa lá e não... Nossa! Então, era um consumismo Literal. muito louco. Só que na época que elas abriram Verdes Marias, eu tava justamente numa transição da minha vida. Foi que eu te falei, né? Que eu tava num momento de busca espiritual muito forte. Então, eu tinha começado a estudar Cabala, já tava estudando Cabala já fazia um tempo. Eu tinha começado a fazer retiro de meditação e yoga. Eu tava fazendo muita yoga. Eu tava começando a aprender a meditar também. E eu tava muito imersa nisso, assim. E aí, quando elas me chamaram, eu falei, olha, eu não entendo nada de sustentabilidade, eu não sei nada, mas eu tava já sentindo que não adiantava nada eu ficar só meditando, só fazendo retiro, só olhando pra dentro, autoconhecimento. Se eu não fizesse, né, pro próximo, pro mundo, se eu não trouxesse... Bota pra fora, né? Não, até essa é uma frase que a gente conversou aqui no particular, que eu acho super interessante de dividir. Que uma das vezes, nos meus estudos, né, eu vi o Dr. Deepak Chopra falando que você desenvolver sua espiritualidade no alto da montanha, meditando, é um escapismo tão grande quanto o consumismo, e você tá imerso na matéria. Que pra você realmente desenvolver sua espiritualidade, crescer e evoluir, você tem que estar no jogo, você tem que estar no game, você tem que estar trocando com as pessoas. É com o outro, né, que você consegue praticar, né, assim, a Sim. sua paciência, todas as virtudes que a gente fica querendo trabalhar, né. Mas enfim, aí elas vieram me chamar, eu falei, bom, então acho que esse é o elo que tá faltando pra ter essa evolução que eu tô buscando, né. E aí, foi muito engraçado, porque elas tiveram a sacada muito inteligente de falar, vamos pegar o tema que é o calcanhar de Aquiles dela, que é essa coisa do guarda-roupa, né, do consumismo. Aí elas já me deram um desafio de dar enxugar meu armário pra tentar fazer uma coisa minimalista. E aí, conforme eu ia enxugando meu armário e doando e vendo que eu não usava, fazer a técnica Marie Kondo de ver o que... Eu já li! Nossa, gente, é muito incrível até. Não, mas eu preciso fazer um parênteses, que assim, quando a gente veio com esse desafio, a Clara, eu achei que ela ia ter um treco, assim. Ela foi no armário, que era abarrotado de coisa, e tirou, tipo, 3 peças, botou em cima da cama e ficou ali duvidando se dava pra doar ou não dava. E aí foi muito louco que se você ver a Clara depois, sei lá, 6 meses depois, ela praticamente, quando ela saiu da casa dos meus pais, ela deixou o armário inteiro, assim. Ela já tinha mudado tanto que aquelas roupas já tanto faz, né? Então você vê uma pessoa que não conseguia se despegar de nada, de repente transforma completamente e... tudo aquilo já é muito pra ela, né? Meio assim, né? Não, e é muito legal porque a gente foi... A gente foi juntas, né? A Mariana já tava num nível acima de sustentabilidade, mas a gente foi juntas assistindo documentários, né? Uma provocando a outra. Lê esse livro, assiste esse filme, vê esse artigo, tá passando não sei o que lá no jornal. Aí a gente tava sempre aprendendo muito sobre sustentabilidade. E aí foi um assim, que eu comecei a ver o que tava acontecendo com o mundo, né? Tipo, você sai do casulo e fala, uou! E aí não dá pra dizer. Zona, né? Quando vê, não dá pra desver. Sustentabilidade é muito assim, né? Quando cai algumas fichas, putz, não dá mais, né? Pra você ser aquela pessoa, né? Não dá. Não faz sentido mais eu comprar, né? Ser aquele consumismo todo, sendo que eu tô aprendendo tudo que tá acontecendo, né? Assim, a coerência tá onde, né? Então, foi um processo, e foi muito legal, porque a gente passou por esse processo juntas, né? Esse despertar de... porque eu acho que eu trabalhava muito com impacto social, mas eu acho que essa coisa de descobrir os problemas ambientais do planeta e o quanto que isso é uma ação humana, foi totalmente juntas. Tanto que eu lembro que a gente ficava assim, a gente não sabia que o plástico era um problema. E a gente pode até falar disso, porque talvez seus ouvintes também não tenham tanta noção. E a gente fala, mas o plástico é um problema, mas... 2 dias atrás, a gente nem sabia que o plástico era um problema, e agora a gente vê plástico em todo lugar. Então você começa a ver o tema, né? Em todos os lugares, assim. Eu falei, nossa, eu vou no supermercado, parece que é só plástico. Ajusta a lente, né? Ajusta a lente. É impressionante isso. A gente percebe, na verdade, isso é uma das coisas que foi muito marcante pra mim quando eu comecei a entender como é que funciona a energia, como é que a gente capta a informação e tal. Que
a gente vê mundos muito diferentes. Assim, eu vejo um diferente de você e tudo mais, né? Cada um tem o seu próprio mundo. E na verdade, é sobre ajuste de lente. E aí aquilo de repente começa a fazer sentido, a gente não consegue mais ver de outra forma. E aí é a partir da mudança de lente que você se transforma, né? Sim, completamente. Não, e essa mudança de lente que rolou, né, com Verdes Marias, acabou virando uma paixão, né? E aí eu tava seguindo uma carreira, né? Eu tava buscando uma carreira. De repente o Verdes Marias começou a me puxar tanto. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero pra vida. E é muito legal, porque a gente tá as três sempre juntas, né? Então a gente... E a gente... foi muito legal quando você falou que queria trocar essa ideia com a gente, né? Conversar. Porque a gente tá tentando muito trazer a questão da espiritualidade pra esse tema também, né? Porque mexeu com a gente. Eu acho que a gente tem esse lado de falar da sustentabilidade, isso muito, cada vez mais profundo dentro da nossa vida e tal. Mas as três têm esse lado da espiritualidade, de acreditar, né? Principalmente nas conexões que você cria, que elas não são visíveis. A gente tem isso muito profundo. Quando acontece alguma coisa, a gente fala, nossa, mas a energia de hoje estava boa e tal. Então acho que a gente já tem isso, mas isso não fica nada claro no nosso conteúdo. Mas não existe sustentabilidade sem falar de amor, sem falar de espiritualidade, sem falar de todos esses... felicidade. Porque a gente tá falando da mesma coisa de um outro jeito. Porque você não cuida do planeta se você não cuida de si mesmo. Sim, exato. Então, quando a gente começou a perceber que esses outros temas podem ser falados, porque eles já são falados entre nós, mas eles só não são trazidos pro Verdes Marias, acho que foi muito legal. E aí meio que você reapareceu, né? Se você quiser, depois você conta como a gente se conheceu, mas ele reapareceu, assim, a Clara falou, vamos lá gravar, vamos conversar. Não, e aí é legal que a gente vai começar a costurar isso, porque hoje uma das coisas, né, das coisas que eu gosto muito de falar é que um dos grandes problemas é que a gente tem uma visão muito fragmentada, né? A gente foi criando especificidades e cada coisa na sua caixinha, e a gente tem uma dificuldade de juntar as coisas. Na verdade, tudo isso são descrições e pedaços de um mesmo universo. A gente tá todo imerso numa coisa só, né? E aí, essa questão da gente mudar a visão e começar... que você falou, que eu achei incrível. Se você não gosta de você não vai cuidar... Você não consegue nem se cuidar. Como é que você vai cuidar do seu mundo? E isso são níveis de vibração. A sustentabilidade, você cuidar do seu planeta, é uma das questões que você começa a perceber e começa a ajustar a lente quando você eleva a sua vibração, né? Que no fundo é isso, no fundo é energia, né? E aí, nesse movimento, você vai levando a consciência. E meninas, uma coisa que eu queria perguntar, que ano que foi isso? 2018 ou 19? 18, acho que foi 19. O Luke, eu tava entre os dois filhos, assim, tava numa transição, licença, acho que foi nessa... 18. Não, só nem coloquei isso aqui na pauta, mas é que eu gosto de casar nessas coisas, porque a gente tá num ciclo que se iniciou em 2017 de responsabilidade. É o ciclo de Saturno. Então, todas as pessoas que vão... É engraçado ver os movimentos que foram acontecendo até na vida de vocês. Observem o que vocês viveram de 2017 pra cá. Foi o ano que nasceu minha filha. Então foi assim... Também. Choque! Vire um adulto responsável na marra, né? E a partir disso, eu vejo que as pessoas que começaram a se conectar com um senso de responsabilidade, de entender que tá inserido em algo maior, e como que você, assim, sai da ilusão, daquela coisa adolescente, de só viver o momento e o prazer e abraçaram responsabilidade, já estão crescendo muito. E aí, gente, meu lado astrológico, fica a dica pra vocês. Quem não conseguir entender isso, não só a responsabilidade com si próprio, mas com o meio em que está, gente, vai apanhar de vara da realidade. Então é super importante que a gente fale sobre isso e entender que a gente não tem responsabilidade só sobre o seu corpo, sobre a sua casa, mas é que é uma rede mesmo, né? Exatamente. Tudo que a gente faz... Tá conectado. E quando você começa a cuidar do seu entorno você vai vendo que todo mundo sai beneficiado, né? Assim, cuidar de si, cuidar do outro, todo mundo. Então, assim, o outro também tem que cuidar dele, das coisas dele pra beneficiar, né? Uma coisa em cadeia, em rede, né? Viver em comunidade. A gente tem que parar de achar que a gente é uma ilha, né? Porque ninguém é uma ilha. Não. E nossa, sabe o que eu tava lendo ontem? Olha só.
só. Tava lendo ontem, sabe aquele livro Sapiens? Sei. Ai, eu já li até metade, aí parei e tô relendo tudo de novo. Nossa, eu vou voltar a reler. Eu também li até a metade. Volte. Nossa, gente, olha o que eu li ontem, ele contando que toda a evolução, que se a gente olha nos milênios, né, que quando a gente olha pedaços muito curtos, isso não fica claro. Mas quando a gente se afasta e vê a história do mundo, assim, mais em blocos maiores, fica muito claro que a gente tá caminhando pra unidade. Então, a gente tem que realmente... Esse é o caminho evolutivo. Enquanto a gente não entende que é uma unidade e que a gente faz parte de uma coisa só, que não sou eu ou eles, ou o quintal do vizinho, o rio do outro país, dane-se se ele estiver poluído, a gente tá indo na contramão do nosso processo evolutivo. Eu acho tão forte assim isso, sabe? Né? Eu acho que isso acontece em várias áreas, né? A gente vê, assim, essa coisa da... já indo bem a parte cabeçuda da sustentabilidade, né? Que essa coisa da exploração de petróleo, né? Que a gente já sabe que é um dos grandes causadores do aquecimento do planeta e tal. E aí tá essa briga, assim, de tipo... gente falando que, não, eu vou ser o último a explorar petróleo. Não, eu que vou ser o último. Eles querem, sabe? Cara, vocês não estão entendendo que isso daí tá esquentando a terra pra todo mundo. Incluindo você. Inclusive você, sua família, todas as gerações da sua família, tipo assim, é o que a gente tá falando, né? Não adianta você achar que, não, mas eu quero, porque eu vou enriquecer, né? Meu país o vai ego, né? Esses dias eu vi essa expressão, egonet, tomando conta. Porque é isso, no final das contas, é difícil você abrir mão de poder, né? E no meu entendimento, são baixas faixas de vibração. Você tá nessa faixa baixa, o outro te importa cada vez menos. E aí a gente ainda tá nesse processo de evoluir, subir, né? Esse processo duro. Nossa, gente, nem me fale. E meninas, assim, falando nessa dificuldade, o que vocês, assim, percebem, né? Vocês que estão muito mergulhadas nisso, observando ações, qual que é a dificuldade em fazer as pessoas aderirem, né? Algo que pra gente parece tão óbvio, mas pro mundo, né, pra uma grande parcela do mundo, ainda não tá tão óbvio. Onde que engastalha que vocês percebem? Olha, eu vou trazer duas coisas aí, eu acho que se a Mari quiser acrescentar depois mais coisas, porque são algumas, né? Alguns fatores. Um deles é o negacionismo, que existe muito forte, que foi uma questão implantada pelas produtoras de petróleo, né? Assim, lá atrás, quando os grandes exploradores, as petroquímicas, descobriram que a atividade delas causava aquecimento do planeta, eliminava vários gases e assim esquentava o planeta, eles já sabiam lá atrás que isso acontecia. E aí, o que eles fizeram? Ao invés de falar, não, vamos, é isso mesmo, né? Então vamos mudar a rota de alguma forma, vamos ver o que a gente pode fazer. Não, eles falaram assim, então vamos fazer o seguinte, ao invés da gente, a ciência tava falando isso, né, os cientistas estavam falando, isso vai dar ruim. Ao invés deles falarem, não, vamos concordar, ou vamos falar que é mentira, vamos implantar a dúvida. E aí eles começaram a falar, não é bem assim, mas será que isso acontece mesmo? E isso foi implantando e foi trazendo o que a gente vê aí, o negacionismo, que fala, mas não é bem assim. Não, a Terra sempre esquentou e esfriou. Isso não é bem assim. É o negacionismo implantado, que foi também usado, inclusive, no começo da época do cigarro, né? Com o tabaco. Quando a indústria do tabaco tava lá vendendo a torta direita, falaram, não, isso daí dá câncer, é um veneno, bababá. Eles, não, peraí, ao invés da gente negar, vamos implantar dúvida. Falar, mas será que causa câncer mesmo? E funcionou. E é assim que se implanta o negacionismo. Aí isso é um grande empecilho, né, dessas mudanças que você perguntou. O outro empecilho que eu, assim, diria, eu acho que é essa coisa do hábito, né, que a praticidade que essa vida plástica traz, sabe? São coisas que estão muito inseridas ali, né? As pessoas... Imagina, a gente fala de compostar. Compostar é você pegar os restos de comida que você tem na sua casa, jogar dentro de uma caixa, que tem um monte de minhoquinhas ali, e você só coloca ali, coloca a serragem em cima. As minhocas vão lá, trabalham e fazem aquilo virar adubo. E é ótimo, assim, você reduz o lixo da sua casa e tudo. E aí, quando a gente fala de compostagem pras pessoas, as pessoas falam, nossa, meu Deus, não! Imagina, eu vou perder muito tempo. A gente se adapta. Hábito é uma coisa de adaptação. É só um ajuste de rota ali no seu dia a dia. Mas as pessoas têm muita resistência a ter que tirar a sacolinha de plástico é mais prática, a fralda descartável é mais prática, o refrigerante descartado
mercado pet é mais prático. Numa festa, você colocar pratinho de plástico e jogar fora depois é mais prático do que ter que lavar, tudo Eu isso. acho que a gente entrou nesse lugar da praticidade, e daí a gente pode falar sobre isso, mas o mercado do plástico tem um papel enorme em atrasar os problemas do meio ambiente, né? E eu acho que tem um terceiro fator que é... Quando a gente fala de sustentabilidade, né? Quando a gente tem uma dor pra resolver... Qual que é a dor que você tenta resolver quando você faz um conteúdo de sustentabilidade? Não é muito claro, não é direto, assim. Então, por exemplo, o que acontece com a Terra aquecendo? Vai começar a chover mais intensamente, ou a sua plantação você vai ter dificuldade na sua plantação, ou vai começar... O ar vai ficar muito seco, vai ficar difícil de viver. Eu usar uma escova de bambu e o ar aquecer não é tão diretamente relacionado. Então, como as pessoas não conectam causa e efeito, a gente não consegue fazer com que elas se conectem com o problema. Então, assim, quando você fala, não sei o que, ela traz felicidade, você sente a felicidade na hora. Agora, quando você fala assim, isso aqui salva o planeta, você não sente que você tá salvando o planeta na hora. Então, isso te desconecta, e eu acho que isso é uma dificuldade de comunicação, porque a gente brinca que a gente já fez, a gente já foi acelerada pelo Google, a gente já passou por vários processos, e a galera de startup sempre vem com a pergunta, mas qual é a dor que você vai resolver? E a gente fala, bom, a gente vai resolver a dor da existência, mas ela não é assim tão rápida, né? Sim. E é por isso que não é uma dor direta que o marketing ou a comunicação possam resolver. É mudança de hábito, que dá muito trabalho e que é no longo prazo. E que são, exatamente, pra mim é um sofrimento, assim, eu vejo que é muito difícil que as pessoas entendam que elas precisam começar a enxergar no longo prazo. Até essas questões de coisas que você quer alcançar. Eu vejo, né, as mensagens que eu recebo, as dores das pessoas, etc. Falando mais, né, eu falo um pouco mais de desenvolvimento pessoal, de como elas têm muita dificuldade de entender... mais pra frente, é sempre assim, é o prazer imediato, ela quer coisas lá na frente, mas ela não tem energia. E eu vejo, assim, dos meus estudos, isso me mostra que são níveis de vibração. Quando você tá muito, por exemplo, uma pessoa tá num nível baixíssimo, né? E assim, nível de vibração são seus sentimentos. Você tá amor, você tá vibrando alto, você tá no ódio, na raiva, na vergonha, você tá vibrando baixo. Quanto mais baixo você tá com raiva, o que uma pessoa com muita raiva faz? Ela não vai se importar se ela vai pra cadeia no dia seguinte. Ela age em cima daquilo. Então, quanto mais baixa tá a sua vibração, menos longe você enxerga. Então, como a gente tá nesse momento ainda muito... os prazeres, a nossa alimentação baixa a vibração, a nossa cultura baixa a nossa vibração, porque você tá com pressa, o cara te xinga no trânsito, você tem... O tempo fica aqui, né? Igual um carrasco nas suas costas, isso vai trazendo pra baixo. E ninguém nos ensinou que você precisa se descomprimir, se desintoxicar disso. Então, a gente tá sendo... Assim, existe uma onda que se de propósito ou não, né? Tem muitas teorias que isso é feito de propósito para que a gente mantenha esse nível baixo, então você não consegue conectar essas coisas. Sim. O que é óbvio para vocês, né? Pra gente, como isso... Gente, eu preciso parar de jogar o meu lixo de plástico, né? E tal. E que isso é importante. Não, dane-se. Por quê? Porque você só enxerga a curto prazo. Ai, que curto coisa. Prazo é difícil. Grande problema da nossa existência, né? E aí o que eu queria tanto que as pessoas começassem a entender, que agora que a gente tá na era da internet, tipo, acabou essa questão de não, deixa pra depois, as coisas estão muito rápidas, as consequências estão muito rápidas. Então, se a gente não tiver consciência e se elevar um pouco, se cuidar um pouco mais de saúde mental, física, espiritual, a nossa própria energia vai nos engolir. Sim. A gente fala sobre isso, né? O vórtex da internet, né? Você entra lá, essa energia sugada. A gente tá escrevendo uma história pro nosso podcast. Ai, gente, já tô curiosa. Contos da Capivara. Contos da Capivara. Vai ter muito uma legal. história. Vai ter uma história sobre esse vórtex. Gente, elas têm um podcast infantil. Depois vocês procurem no Spotify, né? Tem Spotify e no YouTube. Contos da Capivara, é o máximo. Coloca para suas crianças ouvirem. Em fevereiro tem novas histórias. Porque a gente quer trazer... acho que uma das questões... já vou trazer mais um fator aí pra essa pergunta, que é a falta de educação ambiental, né? A gente sente que as pessoas não sabem o que tá acontecendo, né? Então, essa coisa da gente querer trazer as crianças pra conversa é um pouco isso, assim, já tá formando esses novos agentes de transformação que vão vir por aí, né? Sim, é delicioso, é muito gostoso. A gente vê as mudanças, quando a gente vê eles ouvindo podcast, a gente já vê eles cobrando por coisas que eles ouviram. E parece que eles entendem mais que a gente, né? Eu noto assim, eu explico uma coisinha pra minha filha, ela já fica preocupada. Mamãe, e esse lixo?
mamãe, e não sei o quê. Não, assim, você vai estar gastando muita água do planeta, né? Eles são, nossa, eles dão um baile na gente, né? É verdade. E meninas, um termo que eu sei que vocês usam muito, mas eu acho super legal a gente desenvolver um pouco as micro-revoluções. Será que são micro mesmo? A importância disso, como que a gente se aproveita dessa questão que parece tão pequena, mas que na verdade isso abre, né, feito em escala, abre um portal aí na nossa mudança de mundo. Sim. Micro-revoluções é um termo que a gente usa muito, nós três, que é todas as pequenas atitudes que você pode fazer para levar uma vida mais sustentável. E o que a gente gosta muito do micro-revoluções é porque cada um dita o que é o micro para si. Então, para uma pessoa pode ser... Ela começou a levar sempre uma sacola retornável para não pegar sacolinha no supermercado. E para outra pessoa, ela conseguiu implementar toda a coleta seletiva no condomínio de 100 pessoas. Então, eu acho que não tem... E tudo isso é pequeno e tudo isso pode ser grande, né? Assim, porque, no fundo, é pequeno para o tamanho da humanidade e é grande aos poucos do tamanho... Os efeitos que isso pode desencadear. E eu acho que a gente começou com essa história das micro-revoluções porque eu tô trabalhando com sustentabilidade há muito tempo, comecei a sentir que o lugar que a gente queria muito sair é o lugar de culpar as pessoas do que elas não estão fazendo. Então a gente quer muito trazer a solução, porque acho que quando a gente vibra na solução, a gente vibra num outro lugar. Então, você tá, sei lá, na mulher, o que você pode fazer como sendo mulher? Você pode menstruar e usar o copinho coletor. O que você pode fazer como criança, como bebê? Você pode usar a fralda de pano. A gente gosta de ir mostrando as alternativas que você pode fazer. E eu acho que o principal das micro-revoluções é que as pessoas falam, mas ação individual, não faz diferença. Esses dias até a gente viu um vídeo de uma influenciadora bem grande criticando as ações individuais, que isso trocar a escova comum por uma escova de bambu, isso é besteira. E eu acho isso, a gente sempre vai... Pegou no... É grande. E eu acho que isso é muito engraçado, porque assim, tem um lado verdadeiro do que ela tá falando, é uma coisa pequena, mas por outro lado, esse lugar, as empresas produtoras de plástico, as empresas ou os grandes fazendeiros que desmatam, ou o governo, né, os grandes governos que estão aí negociando e desmatando ou investindo em combustíveis fósseis, em todos esses espaços tem pessoas. E a gente tá falando com essas pessoas. Então, se a gente conseguir fazer com que as pessoas nesses espaços se influenciem pelo nosso conteúdo, elas também podem provocar transformações. Então, assim, mas a escala da micro-revolução é muito pequena. Depende, se eu for um líder dentro de uma organização, eu consigo fazer uma grande diferença. Então, vamos chegar nesses líderes. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar que todos os lugares são pessoas, são sempre pessoas, sabe? Não, fora todas as outras questões que entram aí também, que a gente tava falando mais um pouco antes da reação em cadeia, né? De você tá influenciando o seu bairro, a sua escola, os seus amigos, a sua família. Você vai influenciando também, as pessoas vão vendo e vão seguindo pelo exemplo. Tem também a questão da educação ambiental, né? Que a gente fala muito que, assim, praticamente muitos dos problemas que a gente vê hoje é falta de educação ambiental. As pessoas não sabem o que tá acontecendo. E aí, quando a gente vai trazendo essas informações e falando da escova de bambu, que é um exemplo pequenininho, né? Eu uso essa escova de bambu. A pessoa pode nem trocar a escova dela. E pode até ser que não seja uma coisa... Mas ela tá ouvindo, nossa, mas o plástico é um problema. Então, peraí, deixa eu olhar aqui, o que eu tenho mais aqui de plástico. E a gente fala muito que, faz o que você puder, do jeito que você puder, como você puder. Porque talvez não seja só a ação em si, mas seja muito a consciência e esses atos que, se forem feitos também por muitas pessoas, tem um potencial de revolução, né? A gente fala que é uma sementinha que tem ali o potencial de uma árvore, né? Uma revolução. A gente acredita na ação individual, a gente já viu a ONU tá trazendo cases, o mundo inteiro tá começando a pesquisar isso e mostrar, então a gente continua vibrando e acreditando que quando a pessoa fala, eu não acho que isso faz diferença, eu falo, então faz alguma coisa, porque é melhor você estar do lado da solução do que do lado do problema. E aí acho que a escova de bambu a gente fala bastante, né? E quando a gente dá palestra, a gente conversa bastante, porque todas as escovas que a gente já usou até hoje de plástico ainda estão por aqui. Nenhuma escova foi reciclada. Escova de dente não recicla, não tem nenhum programa de empresa que recicla e tal. Então a gente gosta desse exemplo porque a gente fala, as escovas que você usou, que a sua mãe usou, que o seu marido usou, que o seu filho usou, estão todas aí. Ou elas estão embaixo da terra,
num aterro, ou elas estão em cima da terra num lixão, ou elas estão jogadas no oceano, não sei, elas estão aqui. Isso é muito chocante. Não, as micro-revoluções, elas... Ai, a gente gosta tanto dessa palavra, porque elas têm também essa coisa de que você falou logo no começo, na abertura, né? De você, é tudo tão pequeno, eu não vou fazer nada. Não, faz micro-revolução, escolhe uma e vai fazendo, entendeu? Porque se você também cruzar os braços, imagina se todo mundo cruza os braços. A Mariana falou, né? São pessoas que estão atrás dos governos, das empresas. Se todo mundo cruzar os braços, ferrou. A gente não vai durar muito tempo por aqui, né? Não vai. Não, e uma coisa que eu queria, assim, juntar com isso, né? Somar nesse conteúdo de vocês. Porque o que eu percebo, às vezes, essa questão, né? De, não vou fazer... Como você falou, no começo eu disse que a gente se frustra porque, só eu fiz, não trouxe resultado, então pra que eu vou fazer, né? Por que eu vou ter esse esforço? Só que eu acho que também soma na conscientização de que cada ação que a gente faz cria uma assinatura energética. Então, se você tem uma ação de cuidado, não importa se o mundo inteiro, você é o único ser humano que está usando a escova de bambu, não importa, é uma ação carregada de que energia? De cuidado, de atenção, de preocupação. E não tem jeito, assim, isso, a gente precisa cair na real. Toda a energia que a gente vibra através do campo eletromagnético do seu coração, que todo mundo tem, tá? Isso não é uma áurea, não é nada, é um campo eletromagnético igual ao do seu celular, isso emite informações e aquilo volta pra você. Então, se você cuida da sua casa, se você cuida do meio que você tá, as situações que você vai atrair vão ser de cuidado, né? Então, se você for reparar, assim, as pessoas que no fundo mais sofrem com essas catástrofes ambientais são as que menos cuidam no final das contas, ou por falta de educação, por falta de oportunidade, mas isso vai criando, sabe, vai sendo atraído você vai sendo engolido por essas atitudes, sabe? Então a gente precisa conseguir entender isso, que faz diferença. E que os seus pensamentos vibram e vão influenciar outras pessoas. Eu não tenho dúvida, Manu, quando você fala dessa da coisa energética e vibracional. Eu acho que eu sou muito... A gente gosta de falar, né? Que eu sou muito case de uma pessoa que era consumista e eu vibrava naquilo, na insatisfação, E aí, quando eu começo a olhar e fazer essas micro-revoluções na minha casa e tal, eu vejo, assim, que a vibração é outra. É muito esse lugar de fazer parte da solução, fazer parte do cuidado com o planeta. Teve um amigo meu, outro dia, que ele é da Umbanda, né? E aí, ele virou pra mim e falou pra mim, assim, ele olhou pra mim e falou assim, Clara... Todos os orixás estão com você e com as suas irmãs, porque vocês estão cuidando do planeta. E os orixás, tipo, a Iemanjá, ela fica muito feliz que estão cuidando dos oceanos e tudo. Então é um pouco isso, assim, você tá fazendo um bem que você vai ter um retorno também desse espiritual, né? Assim. Não, mas com certeza. Você não sente que a sua vida anda melhor? Quando a gente mais vai indo pra frente. Outro nível. Nossa, não, mas tudo. É isso que as pessoas não se ligam. Essa coisa de você só pensar no curto prazo. Tô cansada, dane-se. Sacolinha de plástico. Qualquer escova, tanto faz. Mas aos poucos, essas pequenas ações, não só nisso, né? A gente gentileza, respeitar o espaço do outro, né? Parar um pouco de se centrar aqui nessa região do umbigo e começar a olhar um pouquinho pra fora, isso vai te trazer retorno. Eu falo, o maior egoísmo, assim, eu vou pensar só em mim, eu quero benefício pra mim. Cara, trate bem o outro. Que é a melhor maneira que você vai crescer na sua vida e vai ter mais benefícios, né? Muito louco, assim, como a gente é cego nesse sentido. Acho que a espiritualidade fala muito disso o tempo todo, né? De quanto a gente tem que se doar, né? E servir. Não, e isso traz benefícios pra você. Você quer se dar bem? Então seja legal com o outro. E meninas, uma coisa assim, né, que eu acredito, pra mim isso tá muito claro, que toda isso que a gente tá vivendo, ele é o fim de uma era, né? De fato, a gente tá mudando de era, a gente tá indo pra era de aquário, né? Onde a gente pensa em grupo muito mais do que no individual. E eu percebo, assim, que a gente tá vivendo o fim do materialismo. Essa coisa, apesar da gente ainda estar lutando com muitos problemas, pra mim tá muito claro que a gente está na inflexão desse processo, né? O consumismo, o excesso de coisas materiais, a gente se pautar pelas coisas que a gente tem. Então, ao meu ver, isso é um modelo em decadência, né? E aí eu queria que vocês
descrevesse um pouco a forma como vocês enxergam isso. Vocês acham que está mesmo em decadência? Como que vocês observam isso? Eu acho que antes de falar, eu acho que é só um comentário antes da gente falar, é que assim, a indústria vai fazer um esforço hercúleo para que isso nunca seja uma decadência. Então, eu acho que assim, para quem tá estudando mais o assunto e etc, eu acho que o consumo tá mudando muito. Mas se você for globalmente olhar, a indústria do petróleo, a indústria do plástico tá com uma energia de injetar não sei quanto mais, um volume de plástico muito maior no mercado. Então, assim, a gente é muito otimista e as três são... A gente mora nesse lugar do otimismo e eu acho que a gente sempre vai morar, mas a gente tem um quê realista que existe uma bolha que tá começando a mudar e existe um mundo que ainda tá engatinhando, a gente tem que puxar. Assim, a gente tá inserido num sistema que é baseado no consumo, né? Assim, a coisa do lucro das empresas sempre o consumo tá ali, a base disso. Então, como é que você tira essa base, né? É muito legal que espiritualmente a gente esteja passando por essa era de fim de materialismo e a gente... Acredita? Estamos torcendo. Mas assim, fora da espiritualidade, né? Assim, falando na prática, no dia a dia ali, essa era do materialismo, ela precisa acabar, ela precisa estar em decadência, porque a gente não tá tendo mais recurso para extrair, porque a gente tá extraindo. Existe um cálculo que eles fazem todo ano, que chama Global Footprint, que é a pegada. A pegada de quantas terras precisariam para suprir o que a gente tá consumindo hoje. Eu fui numa palestra do Dr. Bruce Lipton falando isso. Exatamente isso. Sim. E assim, assustador. Não dá mais. A gente tá tirando todas as árvores, a gente tá tirando todos os recursos do planeta. E aí... Isso já tá em agosto, né? A pegada já tá chegando antes com essa coisa do quantos mundos a gente precisa, terminava no último dia do ano. E agora a gente já tá em agosto. Quer dizer, em agosto a gente já gastou todos os recursos que a gente poderia pro ano. Não dá pra atrasar cada vez mais. Não. E eu acho que outro aspecto prático de tudo isso é que talvez leve para o que você tá trazendo as pessoas não estão mais felizes. As pessoas estão com... A discussão de saúde mental nunca foi tão forte no planeta. Então, então acho que essa discussão sobre consumo, ela é sobre consumir da terra e como não dá mais, e um consumir do ser, porque não dá mais. As pessoas não estão felizes, isso não tá levando. As taxas de depressão de criança tá muito mais alta. Criança depressiva, gente, a gente nunca ouviu falar disso há 15 anos atrás. Assim, é uma coisa nova. Com um leque de natureza. A gente tem estudado muito o quanto que as crianças estão com déficit de natureza. Você precisa começar como implementar existem pesquisadores pensando como implementar natureza na vida das crianças para torná-las mais calmas. Então eu acho que se a era do materialismo se essa era do consumismo não acabar, ela vai acabar porque a Terra vai acabar e porque as pessoas vão começar a minguar, né? Ou as taxas de suicídio vão subir, já estão subindo, mas assim, num nível muito alto. Então a gente tem a sensação de que é uma busca pela felicidade, no fundo, assim. Eu acho que... E é por isso que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala que a gente tem que cada vez mais abranger outros temas, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tá falando, sim, de como ser feliz. Sim. A gente fez algumas entrevistas, né, associando essa coisa do consumo com a felicidade, né? Aí teve uma das entrevistadas que ela tem um livro, né, que Substitua Consumo por Autoestima. É maravilhoso. Então, tem muito a ver isso, assim, de tipo, quando você começa a se estudar e entender melhor. E eu passei muito por isso, né? Eu posso atrelar a minha autoestima com aquele meu armário gigante. Aí, quando eu comecei a me aceitar e me estudar e entender o que era gatilho de compra pra mim, quando você começa a perceber isso, você vai... eu até fiz uma colinha aqui, que uma das nossas entrevistadas, a Carol Romano, que ela é especialista em felicidade, ela contou que pra você criar, acabar com esse hábito do consumo e criar um novo hábito de reduzir, né, mudar essa... Porque os hábitos, eles são uma inteligência à parte, né? Assim, ele é um programa, na verdade, que ele fica... É um software. O hábito é um software que você roda. Olha que interessante isso. E aí, essa inteligência à parte do hábito, você quebra primeiro
descobrindo quais são os gatilhos, né? Então, tipo, você todo dia sai do trabalho e passa numa vitrine que você fica louca, e aquilo é um gatilho, ou você terminou um relacionamento e precisa comprar, porque você vai descobrindo esses gatilhos e por meio do autoconhecimento, seguindo o canal da Manu. Boa. E aí, a questão da rotina também, você criar uma rotina que não te faz passar por aquilo e que você consegue seguir sem precisar ficar comprando muita coisa. E a coisa do hábito também, no final, você tem que ter uma recompensa, né? Você tem que sentir prazer naquilo. Então, as micro-revoluções também, você tem que ter um prazerzinho ali de... Tipo, a Mariana colocava lá atrás, na composteira dela, ela colocava a Manu pra conversar com as minhocas, né? A filha dela. Ai, que gracinha! Agora ela tá grande. Ela já tá grande. Não dá mais bola. Mas ela falava, a minhoca vai vir dar uma bicoca em mim. Ai, que gracinha! E eu acho que o outro episódio do nosso podcast que as pessoas precisam ouvir, que a gente entrevistou uma especialista em felicidade que chama Sandra Teschner, que ela explicou que ela estudou muito sobre... A gente perguntou pra ela a mesma pergunta. Consumo traz felicidade? E ela falou que ela já estudou há muito tempo e que a felicidade, ela vem em 3 porcentagens dentro da gente. 50% da nossa felicidade é genético, 40% é aprendível, então são mudanças que você vai fazendo na sua vida que te trazem prazer e felicidade, e 10% é circunstancial, né, que é comprei um carro, tenho uma blusa, mudei pra uma casa, então, e ela ainda complementou que esse circunstancial, ele ainda é muito temporário. Então, não só ele é só 10% da sua felicidade, como é uma felicidade muito temporária. Então, se a gente conseguisse trazer para as pessoas que elas estão abarrotando a casa delas de coisas, isso demanda mais faxina, isso demanda mais paciência, mais espaço, e que isso não traz felicidade, porque isso é 10% do que poderia ser um caminho de felicidade, eu acho que a gente começaria a conseguir mudar esses gatilhos, porque o que a gente acredita muito é que o consumo vai migrar para serviço. Eu acho também. E experiência. Experiência, serviço, você não precisa ter, você vai viver, assim. A gente costuma fazer isso nos nossos aniversários, né? Teve um ano que a gente deu um passeio de balão pro meu pai, sabe? Umas coisas que você vai trocando. Massagem. Massagem. Não, e levar os filhos no parque e ter tempo de qualidade com o pai. Gente, a criança quer mais isso do que qualquer brinquedo que você quer. Nossa, eu concordo muito com isso. Então, tempo de qualidade é um super presente. E você tava falando de serviços, também tem o outro lado dos serviços, que é... Por que todo mundo precisa ter um aspirador de pó se você usa só uma vez por semana? Sei lá, pode ter um serviço de aluguel, né, no prédio das pessoas, que é 3 aspiradores que os moradores dividem. Mesma coisa com furadeira, que você só usa quando você precisa do buraco, né? Assim. Não, e isso, por isso que eu acho que o mundo... Por isso que eu acho que o materialismo tá acabando. Porque a semente de tudo isso já tá aqui. A gente já tem, por exemplo, eu já tenho amiga que o carro dela é alugado. Então ela já não tem o carro. E aí, nos Estados Unidos, no Canadá, morei um tempinho no Canadá. Gente, mas lá em Vancouver, pouquíssimas pessoas têm carros. Eles usam esses serviços que você, né, como se fosse aquelas bicicletas que a gente aluga aqui do Itaú, só que lá são os carros, lá funciona bem. Então ninguém mais tem, sabe? Então, as sementes já estão por aqui, né? Trazendo aluguel de roupa também. Airbnb, né? Querendo ou não, numa escala, mas as pessoas não precisam ter casa em algum lugar, elas vão pra casa do Airbnb e ficam lá felizes, né? Exato, e isso ao meu ver, isso vai começar a se expandir até pra esse tipo de coisa, assim, objetos, coisas que você não precisa, cada um tem, eu penso muito nisso, eu falei, gente, todo mundo tem um, como é que a gente conseguiria organizar isso melhor, né? Fora que ocupa espaço, não ter algumas coisas. Total, libera a casa, né? Não, e eu acho que é muito legal, porque eu acho que o que você tá falando de o fim do materialismo e tudo mais, trazido pra cá, é a economia circular, né? Porque a economia circular, ela não é o consumo infinito, você tem um produto ali, e aí quando ele quebra, você conserta, e aí você nunca descarta ele, porque você desmonta e usa as peças de outra forma. Tem os ciclos, né, da economia circular, mas ela não existe lixo, não existe descarte, existe um ciclo que fica ali. E nossa, e posso assim, trazer um pensamento que é muito uma mudança de visão que a gente tem que ter, porque, por exemplo, hoje como é que a gente faz? A gente consome, larga lá e pronto. É um linear. É linear. E a maioria das pessoas, elas observam a vida, percebem os movimentos de forma linear. A gente vê o tempo de maneira linear. Só que não é assim. O tempo e as nossas experiências são cíclicas.
Elas vão e voltam. Então, na medida em que a gente começar a mudar, a entender que as experiências negativas que você tem vão se repetir. Então, se você não aprender a lição, você vai passar por isso de novo. E é um padrão de repetição, entendeu? Então, quando você começa a tomar consciência disso, a questão da importância da reciclagem, de voltar, tudo isso são os fractais do mesmo conceito. Então, a gente está num processo de deslinearizar e tornar a visão cíclica, né? E que é um entendimento muito mais completo, tanto do tempo, das nossas experiências, de como a gente consome aqui, né? A vida é assim, a gente não nasce, morre e desaparece, é cíclico, a gente volta, tudo bem, isso é um pouco mais polêmico e tal, mas tudo assim, você vê as plantas, como é que a gente vê a natureza se desenvolvendo? Não tem morte absoluta, é transformação, e a gente precisa aprender a transformar as coisas que a gente põe no mundo, né? Consome, etc, e não simplesmente largar, né? Isso tá tóxico e é incoerente com o funcionamento do mundo. Total, né? Total. É isso, você conseguiu, aliás, você fez melhor do que eu, assim, você conseguiu traduzir o que é a economia circular. A economia circular, ela é baseada na natureza. E é o que você falou, quando uma folha cai, que é uma folha que tá, um fruto podre, alguma coisa, cai, ou algum bicho morre, aquilo vira adubo, vira nutriente. E aí, tipo, é isso, não vira lixo, né? Não fica um descarte ali. Então, é exatamente isso, assim. Espero que a gente esteja realmente rumando pra esse lugar. Não, mas a gente tá, gente. Tá, né? Não, eu quero deixar essa mensagem de otimismo, porque como nós não estamos acostumados a viver tanto, né? A gente, muito rapidamente, a gente tá vivendo muito mais e tendo muito mais experiências com a internet, as coisas acontecem muito mais rápido. Então, a gente não tinha, assim, não tá na nossa memória celular conseguir entender o tamanho da transformação que a gente tá passando. Mas, assim, daqui 150 anos, gente, todos esses sonhos maravilhosos de vocês estarão aqui. Eu quero estar aqui, hein? Eu também. Eu vou ver até 120, então alguma coisa eu vou ver. Meninas, assim, eu acho que uma das questões mais importantes que a gente está enfrentando hoje também, né? A gente falou muito do lixo, do que a gente produz, mas o que a gente coloca pra dentro, né? Porque na sustentabilidade, nesses temas, a gente começa também a olhar para nossa alimentação, que também é muito tóxica, né? E também o que a gente consome, a forma como a gente se alimenta também tem questões importantes, né? Sobre o consumo do planeta, excesso de uso de água, carne, etc. Né? E além de intoxicar o corpo. Como que vocês estão vendo essa situação hoje em dia? Eu acho que pra gente, adorei que você trouxe esse tema, porque alimentação é absolutamente tudo. Alimentação, assim, acho que a gente resolveria muitos dos problemas do mundo, se não todos, via alimentação. Eu acredito. Então, alimentação é tudo. Acho que porque envolve tópicos que são invisíveis. E a gente sente muito isso. O primeiro é, assim, uso da terra. Então, de que forma que você está usando essa terra para plantar, o quanto que você está ou regenerando ou destruindo, dependendo da forma como você faz essa plantação ou do tipo de ingrediente que você coloca ali, se você está colocando agrotóxico ou não. Então, desde a hora que você está ali no plantio até a hora que você chega na casa das pessoas, tem todo um processo que às vezes é ignorado, mas que já conta muito na sustentabilidade sobre o quanto que a gente está cuidando da terra. E aí, acho que chega num lugar da alimentação que a gente gosta muito de falar, que tem uma energia colocada na terra pro plantio e etc. E aí a gente começou a cada vez mais comer o que vem da terra, né? Então a gente vai no supermercado e tudo que tem no supermercado, muito do que tem no supermercado é super industrializado. E aí a gente